Saíram os dados do relatório Focus, Boletim Focus, relatório de mercado, no site do Banco Central do Brasil. Hoje é dia 8 de junho de 2020, uma segunda-feira, que é o dia usual em que o Banco Central divulga essas informações. O Banco Central coleta essas informações de um conjunto expressivo de empresas de consultoria econômica, de bancos, de corretoras, e coloca as informações recebidas, variável por variável, em ordem crescente, e divulga a mediana. Então, esses valores que estão aqui são representativos da mediana das informações recebidas pelo Banco Central, desse conjunto de empresas que, sem nenhum recebimento, enviam suas projeções sobre estas variáveis. E estas projeções são extremamente importantes para todos os agentes econômicos, porque são uma diretriz, elas servem para que sejam realizadas escolhas. Escolhas, por exemplo, por parte do investidor. O investidor é aquela pessoa que tem um orçamento superavitário, gasta menos do que recebe sob a forma de renda e vê esse dinheiro que está sobrando, primeiro guarda esse dinheiro e em seguida vai procurar uma alternativa de mercado para ter algum ganho. Hoje a taxa de juros Selic, que remunera os títulos públicos do governo federal, está em 3% ao ano. Mas a previsão, conforme você está vendo aqui, é chegar até o fim do ano em 2,25%. Ou seja, seria a menor taxa de juros Selic praticada na economia brasileira desde sempre, né? Taxa de juros extremamente baixas. A taxa de juros é uma variável macroeconômica muito importante. A taxa de câmbio é a mesma coisa, serve para escolhas. Escolhas, você vai viajar, vai precisar de euros, vai precisar de dólares. Qual é a projeção dessa variável até o final do ano? Você é exportador? Você é importador? Quanto que você espera receber em moeda nacional para cada dólar que você vai vender sob a forma de exportação? O quanto você espera pagar em moeda nacional para cada dólar que você tem de dívida no exterior? São informações extremamente importantes, servem para fazer escolhas, não é verdade? Então já temos duas variáveis, mas no tocante à taxa de câmbio, a previsão é de R$ 5,40. Estamos num momento extremamente interessante, porque faz uma semana estava o dólar batendo quase R$ 6. Houve de repente uma mudança muito expressiva nos mercados financeiros internacionais, as bolsas de valores começaram a subir, a de São Paulo também, por causa que as economias europeias e, de maneira geral, a economia mundial está se recuperando da pandemia desse terrível vírus, o Covid-19. No caso brasileiro, por problemas única e exclusivamente de gestão, não há um comando único, há uma briga política aí, de um lado para dizer que o Covid é uma gripezinha, de outro lado para dizer a real intenção desse vírus, que é dizimar o maior número de pessoas no Brasil e no mundo. Não é uma gripezinha, porque já estamos batendo quase 37 mil brasileiros e brasileiras que acabaram perdendo a vida e estamos caminhando para quase 700, quase 800 mil pessoas infectadas. E o tempo, o time da retomada não está batendo com o pico da pandemia. Não sabemos quando é o pico da pandemia. E as pessoas, parte
que podem ficar em casa já estão também saindo, outras que não podem ficar em casa porque precisam trabalhar já saíram. Enfim, não sabemos quanto tempo vai durar esta questão, esta pandemia, e certamente tudo isso fará com que o crescimento econômico, a retomada da economia brasileira seja mais lenta e mais espaçada no tempo. A questão do dólar acabou, conforme estava dizendo, relacionada com a retomada do crescimento das economias europeias, norte-americanas principalmente, e devido à abundância de dólares colocadas pelo Federal Reserve, Banco Central Americano, a retomada fez com que as moedas locais tivessem uma apreciação e o dólar uma desvalorização em todos os mercados globais. Essa é a razão porque hoje, inclusive, o dólar está abaixo de R$5, talvez 4,85 reais por dólar. Mas é nesse momento, não sabemos o que poderá ocorrer nos próximos momentos do tempo. E aqui estamos observando que a previsão é de R$ 5,40 por dólar. Bom, nesse relatório Focus, nós temos também que chamar a atenção a outra variável extremamente importante, que vem ser a questão fiscal, o chamado ajuste fiscal. E aqui nós temos, nas duas linhas de baixo, nós temos informações extremamente relevantes. Repare, resultado primário como porcentagem do PIB está previsto em 8%. Isso é o rombo nas contas do setor público, 8%. Se você multiplica por 7,3 trilhões, que foi o PIB do ano passado, você já tem uma ideia de quanto vai ser esse rombo, mais de 570 bilhões de reais em 2020. Somando os juros pagos sobre a dívida pública, esse resultado aqui, o nominal, pula para 12,3%, ou seja, 4,3% do PIB é o valor previsto para pagamento de juros. Subtrair 12,3% de 8%, a 4,3% do PIB. Então, nós temos aqui o cenário fiscal, que é, digamos, necessário neste momento de combate à pandemia, economia de guerra, que terá que ser ajustado nos próximos anos, porque ele certamente nos levará a uma relação dívida-PIB de cerca de 90% a 92% do PIB, extremamente elevada. Mas tem uma justificativa, não é verdade? Então já falamos de três variáveis extremamente importantes. Um ajuste fiscal, a questão da taxa de juros, taxa de câmbio. Aqui é uma questão de arte, combinar essas variáveis para ver o efeito que elas têm sobre a taxa de inflação. A taxa de inflação medida pelo IPCA nos mostra que esse IPCA tem uma previsão de crescimento de 1,53% até o final do ano. Boas safras agrícolas e um mercado de trabalho desolador. Tivemos aí perdas em postos de trabalho, o pessoal ocupado caiu, algo próximo de 8 milhões de pessoas que estavam ocupadas, perderam a sua ocupação. Nós temos aqui também o IGPM, que é o índice dos aluguéis, a previsão é 5,21% até o final do ano. E temos também os chamados preços administrados, que dependem única e exclusivamente do setor público. São as tarifas de ônibus, de metrô e assim por diante. A previsão é um crescimento de 1%. Então, você está reparando? Nós temos variáveis extremamente importantes, taxa de juros, taxa de câmbio e a questão orçamentária do governo federal. E aí nós temos as consequências. O resultado dessas três grandes variáveis combinadas sobre a inflação. Estamos vendo três índices de inflação. Ainda no relatório Foco, nós temos a questão do setor externo. Repare que a balança comercial ela está positiva, é uma previsão de 47,75
bilhões de dólares nesse ano positivos. Temos uma conta corrente de 20,5 bilhões de dólares negativa. Isso é perfeitamente normal. Somos um país emergente e o resultado, a soma, balança comercial, mais balança de serviços, mais transferências unilaterais, dá esse valor negativo. Que ele pode ser pago aqui com o investimento estrangeiro direto. Repare que o investimento estrangeiro direto está na faixa de 60 bilhões de dólares. É verdade que nem sempre esse valor se refere à entrada de recursos propriamente ditos. Pode ser que seja um complexo industrial que venha de navio e tem um valor aduaneiro de alguns milhões de dólares. Não necessariamente estamos falando de valores, mas sim de valores aduaneiros. Bom, e por último, temos aqui a questão do crescimento da economia. Em parte já disse o porquê desses menos 6,48%, quase 6,5% negativo, deverá sofrer a economia brasileira neste ano de 2020. O valor talvez seja até maior, em função dessa falta de gestão entre os entes federados. O governo federal diz que isto é uma gripezinha, é um mero resfriado, e não é exatamente essa a verdade, e por essa razão não tem dedicado suas atenções ao combate do coronavírus. E ao não dar suas atenções ao combate do coronavírus, ele vai se espalhando cada vez numa velocidade maior por todo o Brasil e vai fazendo com que a retomada do nível de atividade seja cada vez mais lenta. O desemprego já está tomando conta do nosso país e isso nos leva a questões extremamente graves nos próximos momentos do tempo. A mesma questão podemos falar para o produto industrial. A queda é de 5,35% prevista neste ano. Bem, até o próximo Relatório Focus.